Você gosta de muito chocolate? E muito morango? E bolo de chocolate com morango e muito chocolate? Aí é bom demais, né? Eu tô falando do Fraisier, que é o clássico bolo francês de morangos com chocolate. E você pode conferir aqui. Olá, eu sou a chefe Andréa Avelar. Eu ministro aula numa das maiores escolas de gastronomia do país. Lidero uma cozinha de um mercado em Curitiba e também atuo em algumas emissoras de TV aqui em São Paulo, Curitiba, e além de fazer todas essas delícias, algumas aulas, encomendas, enfim. Bom, e eu vou trazer para vocês uma aula super gostosa, cheia de técnicas, falando sobre o ganache. O ganache é algo tão simples, mas para muita gente é algo tão complicado. E aqui a gente vai desmistificar tudo isso e fazer isso ficar simples para você também. Eu trouxe alguns preparos aí deliciosos, que são o Fraisier au chocolat, trouxe também o bolo loucura de chocolate, que é uma loucura, gente, e também o ninho com morango. E também vou falar um pouquinho, na verdade, do Fraisier au chocolat, que é um bolo de chocolate francês, é um bolo clássico, onde você encontra em qualquer pâtisserie na França. É um bolo maravilhoso, cheio de chocolate com muito morango. Então é muito gostoso. Eu vendi muito desse bolo na minha vida. Aliás, foi um dos bolos que eu mais vendi, esse e o morango. Por esse motivo eu resolvi trazer aqui para esta aula de ganache. Eu espero que você fique bem satisfeito, que você aproveite bastante, que você não tenha mais nenhuma dúvida, mas se tiver, nós temos o nosso WhatsApp, temos as redes sociais e você pode nos procurar, porque com certeza nós vamos responder, ok? E vamos começar. Vamos seguir então com a nossa receita maravilhosa, que é o Fraisier au chocolat. Então eu vou começar pelos ovos e eu vou bater os ovos até que eles espumem, ok? Então vamos lá bater os nossos ovos. No momento em que os ovos espumarem, que eles ficarem assim, desta maneira, você vai começar a colocar o açúcar aos poucos. Nós vamos bater essa mistura por 10 minutos. Vou colocar a essência de baunilha. Após esses 10 minutos, eu vou ter já o forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou precisar de papel manteiga. Eu vou cortar esse papel manteiga. E nós vamos precisar de um aro 23 centímetros. Aqui, como eu estou fazendo 1/3 do preparo, então eu estou utilizando um aro de 17 centímetros e meio. Eu vou colocar o papel manteiga em cima da base e eu vou girando ele para fazer o fundo desse aro, ok? Então eu vou fazendo assim, a gente chama isso de clips. Então eu vou fazendo esses clips aqui. Olha lá. Então eu tenho aqui o aro, né, com o fundo. Utilizar dessa maneira é ótimo para se trabalhar. Vou precisar de uma assadeira. Eu coloquei aqui a assadeira. Eu vou precisar dessa assadeira preparada para receber a minha massa. Agora eu vou finalizar este preparo. Eu tenho aqui a massa já no ponto. Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto da massa. Olha só que bonita, tá? Olha só que linda que fica essa espuma. E aí eu vou precisar, vou colocar todos os ingredientes secos, que nós chamamos de farináceos, açúcar de confeiteiro, sem amido de milho, ovos,
essência de baunilha, cacau em pó alcalino, fermento em pó, farinha de trigo, amido de milho ou fécula de batata, todos na peneira. Vou deixar todos os farináceos na peneira e eu vou mexer delicadamente e pulverizando esses farináceos delicadamente. Quanto mais delicado, mais fofo vai ser a massa do meu bolo. Por quê? Porque eu não vou estar liberando cadeia de glúten, e isso é bem importante. Quanto mais eu mexo, mais forma a cadeia de glúten. E quando eu mexo assim, desta maneira, delicadamente, não há o processo de formação de cadeia de glúten, fazendo com que o meu preparo fique bem suave, bem leve. Então, eu misturei aqui delicadamente. Isso você pode comprovar a hora que você testar aí na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Agora, vamos passar para a assadeira. E vamos assar este preparo. Vamos levar ao forno, como eu falei, já pré-aquecido por 15 minutos a 180 graus e vamos assar por cerca de 30 a 40 minutos. A seguir, nós vamos para o próximo passo. Nos acompanhe. Agora nós vamos para a montagem do nosso bolo. Então, tirei o fundo com papel manteiga. Aí eu vou soltar a massa do bolo. Soltei a massa do bolo. E agora nós vamos cortar esse bolo. Eu venho com a faca riscando toda a lateral do bolo. E aí nós vamos chegando e encontrando o centro da massa. Vou tirar essa parte de cima e nivelar esse bolo. Nivelei o bolo. E agora nós vamos cortar a parte do meio. Sempre assim, circulando a massa do bolo e fazendo a faca ir encontrando. Ó, encontrou. Vou tirar, vou reservar para a gente ir para a próxima parte. Bom, agora nós vamos continuar o nosso fraisier au chocolat. Eu já tenho uma massa ali, daqui a pouco a gente vai trabalhar com aquela massa. Mas enquanto isso, nós vamos picar o morango, fazer o chantilly, levar para gelar, para depois a gente continuar com o restante, ok? Então, nós vamos aqui picar os morangos. Morangos picados. E agora a gente vai para a próxima parte. Vamos pegar aqui a nata fresca para fazer o chantilly, e eu vou bater essa nata em ponto de chantilly médio. Bom, gente, depois de batido, olha só, tá começando a chegar no ponto. Então, nesse momento, eu vou colocar um pouquinho do açúcar de confeiteiro, ok? E eu vou finalizar. Agora que é um momento onde eu preciso tomar cuidado, ó. Daqui a pouco ele vai dar o ponto, ó. Já está quase no ponto. E como que eu sei qual é o ponto? Hora que eu segurar ele assim e ele não cair mais, ok?
Então, vamos misturar agora os morangos. E agora nós vamos passar para a montagem do bolo. Bom, agora nós vamos para a montagem do bolo. Eu gosto sempre de trabalhar com um aro, montar sempre o bolo dentro do aro. Então, vamos lá. Tenho aqui o aro. Eu vou tirar a parte mais firme, que ela vai virar a tampa do nosso bolo. E a parte de cima vai virar o fundo. Então, eu vou colocar essa parte aqui dentro. Aqui eu tenho uma calda para regar bolos. Essa calda é bem simples. Só caramelizar o açúcar, jogar a água, esperar dissolver. Dissolveu, desligou o fogo. Aí você vai colocar essência de baunilha ou outra essência da sua preferência. Eu vou regar essa massa com a calda, pouco, porque o morango ele já solta água, então eu vou colocar aqui pouca. Vou colocar, abrir ali a massa do meu bolo, vou preencher aqui um espaçozinho com massa de bolo, para não sobrar, para ficar bem rente a lateral do aro. Aí agora eu vou colocar morango com chantilly. Vamos colocar bastante morango com chantilly. Espalhar aqui na massa do bolo. Agora eu vou colocar uma camada, mais uma camada de massa. Vou regar essa camada de massa. Agora eu preciso regar bem, porque eu vou colocar ganache aqui. O ganache nós já aprendemos a fazer. Eu já expliquei como a gente faz o ganache. Só seguir as quantidades, mas bem simples. Então, vamos trabalhar aqui agora massa. Enchi ali com um pouquinho de massa e vamos colocar o ganache. O ganache, quando a gente faz, lembrando, ele sempre vai estar líquido. Esse aqui ele foi feito ontem, então ele está na textura para esta massa. Eu vou colocar em cima do bolo, do disco de bolo. Coloquei aqui em cima. Vou espalhando por toda a massa. E vou colocar agora a última camada. Vou regar essa última camada com a calda. Bem, feito isso, está pronto. E eu já tenho um descansado na geladeira. Ele precisa descansar na geladeira pelo menos por 1 hora. E eu já tenho um aqui descansado para a gente continuar a partir daqui com a cobertura, ok? A seguir, nós vamos para o próximo passo. Nos acompanhe. Bom, vamos lá. Então, nós vamos começar a confeitar nosso bolo. Aham. Aí nós vamos finalizar o último aqui e fechar. Fechei. Fazendo o último. Eu vou trabalhar aqui no meio, fazendo um círculo aqui no meio, assim, desta maneira, e encerrar. Encerrei, aí eu vou trazer os morangos, assim, vamos voltear todo ele com morangos. Vou pegar aqui os maiores
para não ficar diferente, né? Um grande e um pequeno, então a gente intercala os menores entre eles. Está pronto. Terminamos então o nosso fraisier au chocolat. E se você quiser mais receitas, nos acompanhe.